Olá, pessoal. Vamos ver um pouquinho a questão da argumentação causal, a importância dos exemplos. Nesse primeiro momento, nós vamos ver a questão da argumentação causal. Na próxima aula, a gente vai ver a importância dos exemplos, da exemplificação para a questão da argumentação. Então, vejam, o que é a argumentação? É um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Então, quando você está escrevendo a sua redação, seu texto, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é convencer o leitor daquilo que você está argumentando. Então, para que você possa realmente convencer, de fato, o leitor, é necessário que você utilize argumentos que sejam convencíveis, argumentos plausíveis para que o seu leitor possa ser convencido daquilo. Então, sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais. Esses serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Há diferentes tipos de argumentos e a escolha certa consolida o texto. Então, há diferentes tipos de argumento, vários tipos de argumentações. Então, argumento por causa e consequência. Esse tipo de recurso argumentativo busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência associadas ao tema debatido. Ao explicar os porquês, gente, são as causas. Isso acontece dessa forma assim, por quê? Aí você vai explicar as causas. As causas são os porquês. E a consequência? A consequência é o resultado dessa causa. O que pode ocorrer, depois dessa causa? Qual é o resultado? Então, ao explicar os porquês e as consequências da temática em questão, pode-se confirmar as ideias expressas pela tese. Argumentação causal, os porquês. Nunca deve valer como argumento a autoridade de qualquer homem, por excelente e ilustre que seja. É sumamente injusto submeter o próprio sentimento a uma reverência submetida a outros. É digno de mercenários ou escravos e contrário à dignidade humana sujeitar-se e submeter-se. É uma estupidez, suma estupidez crer por costume inveterado. É coisa irracional conformar-se com uma opinião devida ao número dos que a têm. É necessário procurar sempre uma razão verdadeira e necessária e ouvir a voz da natureza. Ou seja, é necessária uma razão, é necessário provar aquilo que você está dizendo, porque o convencimento vem de realmente se provar aquilo que está dizendo, Não simplesmente porque alguns dizem ou porque muitos creem em alguma coisa que eu vou achar que é verdadeiro também. Não é assim. Então, quem escreveu isso aqui, gente, foi o filósofo Giordano Bruno, queimado pela Inquisição em 1600. Depois de delimitar o tema e de assumir um ponto de vista, é hora de desenvolver argumentos para defender a posição assumida. Você sabe que na redação do Enem, ele te dá um tema. Mas esse tema, a tese desse tema vai ser desenvolvida de acordo com aquele que vai escrever, de acordo com os argumentos que aquele que escreve tem. Então, a minha tese de um determinado tema é diferente da tese de um outro candidato ou de outros candidatos, Então, as teses não são iguais, embora o tema seja igual. O tema é igual para todos, mas as teses defendidas, o ponto de vista defendido sobre aquele tema é diferente de candidato para candidato. Então, por isso que as redações, os textos vêm diversificados, diferentes, Porque o ponto de vista, os argumentos colocados dentro do texto, a forma como esses argumentos são colocados, os tipos de argumentação são diferentes. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Então, depois de delimitar o tema e já assumir um ponto de vista, é hora de desenvolver argumentos para defender a posição assumida. Fundamentar
provar, justificar, explicar, demonstrar, convencer, persuadir, em uma palavra só, é argumentar. Na argumentação, você tenta fundamentar com provas, com exemplos, com citações. Você tenta justificar o seu ponto de vista, explicar, demonstrar através de exemplos, para convencer e persuadir o seu leitor. Então, isso que é argumentar. A principal técnica de argumentação é aquela que utiliza o raciocínio lógico causal, que investiga as causas e consequências daquilo que se afirma. São os porquês, as razões, os motivos que fundamentam os nossos posicionamentos. Então, vamos lá para a gente perceber alguns nexos lógico-causais. Algumas expressões, algumas conjunções que a gente utiliza para ligar a relação de causa entre as orações. Um exemplo: o amor, o trabalho e o conhecimento devem governar nossa vida. Isso é um ponto de vista, né? O amor, o trabalho e o conhecimento devem governar nossa vida. Aí, quais são os nexos causais? Por quê? Por quê que o amor, o trabalho e o conhecimento devem governar a nossa vida? Aí você vai explicar. Esse porquê aí vai ser a causa. Aí, outra conjunção que você pode usar é o pois. Pois, isso. Uma vez que, já que, à medida que, tendo em vista que, por causa de, visto que. Essas palavras são algumas expressões que são nexos lógico-causais, algumas expressões que você utiliza para iniciar uma relação de causa e consequência dentro dos textos. Vamos à prática. Você possui um tema para ser analisado, que é o seguinte. Observe, você tem esse tema aqui. Constatamos que no Brasil existe um grande número de correntes migratórias que se deslocam do campo para as médias ou grandes cidades. Esse é o tema. Você vai pegar esse tema aqui e desenvolver uma tese, né? Você vai ter uma tese. Essa tese, ela pode iniciar com uma causa, né? Por que as pessoas migram do campo para as médias e grandes cidades? Por que existe esse grande número de migrações das pessoas que saem do campo e vão para as médias ou grandes cidades? Para encontrarmos um ou vários argumentos causais, nós perguntamos por quê? Primeiro nós perguntamos, né? Você vai encontrar os argumentos e você pergunta por quê. Por que as pessoas estão migrando do campo para as cidades grandes e médias? Por quê? A ideia núcleo. Dentre as respostas possíveis, poderíamos citar o seguinte fato. Você perguntou por quê, né? Primeira causa. Por quê? Porque a zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo, né? Porque a zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. Pronto. Desenvolveu uma causa que é a sua tese que você vai discorrer em cima dela. E aí você vai dissertar, argumentar em cima dessa causa que você colocou. A zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. Aí você vai citar os inúmeros problemas que tem na zona rural que dificultam essa permanência do homem no campo. Essa aqui é a sua tese, a sua causa. Em cima dela você vai desenvolver a sua produção textual. Então, no sentido de encontrar uma consequência para o problema enfocado no tema acima, cabe a seguinte pergunta: o que acontece em razão e decorrência disso? Quais as consequências? O que acontece, com esses problemas? Quais são as consequências desses inúmeros problemas para o homem do campo? Uma das possíveis respostas seriam, uma consequência, essa é a causa, uma das consequências. As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência de trabalho, né? A zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo, uma causa. E as consequências disso? Ou seja, aqui, no tema, disse que há um grande número
de pessoas migrando do campo para as médias cidades. Qual é a consequência dessa migração? O que vai ocorrer nas cidades grandes com essa tamanha migração, com essas milhares de pessoas que migram do campo para as cidades? A consequência disso é que as cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência de trabalho. Aí muitas dessas pessoas vão para as cidades grandes, chegando lá não encontram trabalho, porque as cidades estão cheias. É o que vai ocorrer. Essas pessoas vão passar fome, essas pessoas passam a morar na rua, enfim, são uma série de consequências, né, que ocorrem com essa migração, né? Veja que a causa e a consequência citadas neste exemplo podem ser perfeitamente substituídas por outras, né? Você pode encontrar outras causas, outras razões, outros porquês encontradas por você, desde que tenham relação direta com o assunto. As sugestões apresentadas de maneira nenhuma são as únicas possíveis. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos que você pode colocar para esse tema, mas você pode encontrar outras causas para esse tema aqui. Causas, né? Como essa aqui. Por que as pessoas migram? Porque a zona rural. Quais são as consequências dessa migração? Né? As cidades inchadas, sem condições nenhuma de abarcar todos esses migrantes, essas pessoas. Então, assim como esse exemplo aqui, você pode encontrar outros exemplos, outras causas possíveis, né? Um tema, ele é um tema que pode te dar vários caminhos, várias direções. Então, o candidato que realmente vai escrever uma boa redação, ele tem que ter um repertório sociocultural diversificado. Então, no momento da argumentação, é que o candidato vai buscar todo o conhecimento obtido nas outras áreas do conhecimento, na filosofia, na sociologia, na história, na geografia, na literatura, nas outras disciplinas, para que possam embasar o texto, para que o texto fique realmente convincente. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver a questão dos exemplos, ok? Então, como é apenas uma aula, nós vamos estudar apenas isso aqui. Na próxima aula, eu vou passar uma atividade e, na sequência das aulas, a gente vai ver a questão dos exemplos, ok? Então, um abraço.